A saúde mental é um dos pré-requisitos para a saúde em geral. Mas o que é essa sensação de bem-estar? Quem vai explicar para a gente é Leninha Wagner, neuropsicóloga e nossa convidada do programa Cidadania, que começa agora. Olá, Leninha, seja bem-vinda, muito obrigada por participar conosco aqui do Cidadania. E a primeira pergunta, conta pra gente o que é a saúde mental. Olá, Roberta, é um prazer estar com vocês. Saúde mental, na verdade, é um conceito amplo, porque contempla dizer que devemos estar nos sentindo bem em toda a esfera da vivência e dessa existência humana, quer dizer, dentro do nosso social, do nosso físico e do nosso mental. Então é um conceito bem amplo quando a gente pensa sobre vida. Essa dicotomia entre corpo e mente não existe mais. Há muitos anos isso entrou em queda, né? Nós somos um organismo que trabalha com a integralidade do ser. Agora, e a gente pensa, né, saúde sempre em contraposição com a doença, né? A gente conhece muitas doenças mentais, fazem parte do nosso dia a dia contemporâneo. A simples ausência da doença já seria um sinal de saúde ou a saúde vai além? O bem-estar, essa busca pelo bem-estar vai além da ausência da doença? Vai além. Ela contempla outros fatores, além, claro, da ausência da enfermidade ou da doença. Quando pensamos em saúde mental, pensamos na harmonização, como você se sente frente às contingências da vida, como que você harmoniza o seu desejo, os seus projetos de vida, as suas ambições frente às capacidades e os limites que às vezes a vida nos impõe. A gente está dentro de uma trajetória, né, na jornada da vida, dentro do ciclo vital. Então, lidar com as contingências momentâneas é aí que a gente mostra o quanto de equilíbrio, de saúde mental que a gente tem para enfrentar, por muitas vezes, acolher, inclusive, emoções negativas. Que também fazem parte, então, assim, essa negatividade. Esse acolhimento, quando eu falo de emoções negativas, por exemplo, quando nos sentimos rejeitados, frustrados, irados com alguma coisa, traídos, tudo isso são emoções negativas. Quando as pessoas não entram em contato com isso, elas estão estabelecendo ali algum invólucro, algo que está sendo colocado dentro delas sem conseguir a resolução daquele problema. Quando você acolhe essas emoções negativas, você encontra também uma dimensão curativa para isso. E você mostra que está com equilíbrio, com a homeostase do corpo em dia. Quer dizer, você tem a competência, a capacidade do enfrentamento dessas questões que são negativas e são da vida. A gente não pode viver achando que a vida é linear, sem nenhum movimento. As coisas acontecem ainda que você assim não deseje. Lidar com essas limitações é efetivamente ter resiliência e ter o que a gente chama de saúde mental, né? Que é diferente da doença mental. A doença mental, ela é cercada de preconceitos. Às vezes a gente vê na vida, no social, quando alguém quer ofender outra pessoa e diz ele é louco, ele é maluco, é um doente mental. Então, as pessoas que efetivamente carregam em si uma doença mental, elas são muito estigmatizadas, porque sofrem muito preconceito, né? A doença mental é muitas vezes uma condição de anormalidade dentro do seu sistema cognitivo, das suas competências para a vida, quando você tem algumas limitações. E os fatores estão muito na ordem, muitas vezes, do genético, da herança genética que você recebe, da bioquímica do seu corpo, né? Dos mensageiros ali químicos, os neurotransmissores, algumas falhas nisso, ou até mesmo estilo de vida. O uso de substâncias psicoativas, por exemplo, o estilo de vida conta muito. Existem registros da antiguidade mesmo de sintomas de falta de saúde mental, né? Desde os gregos, mesmo na Bíblia.
esses conceitos, né, dessas doenças, desses transtornos e da saúde, isso vem mudando ao longo da história? Bem, vem mudando sim, inclusive a dinâmica no manejo, no tratamento. Primeiro a gente tem que compreender que uma doença orgânica, ela tem uma causa, ela tem uma função dentro dessa causa que acarreta alguns sintomas. Então, ela tem um padrão sintomático e também a terapêutica dela, o cuidado, o manejo desse doente, ele tem padrões. Olá, caiu aqui. Ele tem padrões para isso, né? Então, quando a gente lida com essas questões, ele fica mais fácil do que na doença mental ou até no transtorno. O transtorno mental, ele é cercado de preconceitos porque ele tem uma terapêutica muito diferenciada de acordo com cada indivíduo, já que o sintoma, ele é muito singular também. É difícil, inclusive, a gente diagnosticar de maneira rápida quando é transtorno, porque tem uma terapêutica envolvida de um diagnóstico de longa trajetória. Identificar tudo isso, às vezes, demanda um pouco mais de tempo do que na doença. Mas também é tratável, mesmo quem é acometido por um transtorno desses, deve buscar ajuda, é possível melhorar. Sim, é tratável, é possível melhorar. Hoje em dia a gente tem recursos para tudo, a tecnologia veio ajudar a ciência nesse sentido de busca por uma vida melhor, né? Quando a gente utiliza isso como ferramenta para a vida, a tecnologia ajudou muito a ciência em novas descobertas. Então, é claro que todos esses transtornos que fala-se muito hoje em dia, usa-se com muita facilidade essa palavra e tem que ter um certo cuidado com isso, mas, por exemplo, a depressão, nos graus em si, e agora, nesse momento da pandemia, foi algo que afetou muito as pessoas. A ansiedade veio também de uma forma muito brusca. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? E com a pandemia ficou mais. E a gente poderia citar, por exemplo, alguns fatores que aumentam isso, né? Negativos para a doença mental. São, por exemplo, as incapacidades, as limitações, as procrastinações, os conflitos dentro de uma dinâmica, né? E algo que não se fala muito, os excessos e as faltas. Quando falamos, por exemplo, no excesso de convívio familiar ou na falta absoluta de família, quando falamos no excesso de trabalho ou na falta de um emprego para você trabalhar, ou no excesso, por exemplo, de uma vida de prazeres, só de diversão, sem nenhum compromisso ou responsabilidade, a ausência disso, torna a pessoa incapacitada para viver a vida dentro de tudo aquilo que é exigência para a gente se sentir bem e harmônico, né, com a nossa busca por se sentir melhor. É interessante, você comentou que o Brasil é considerado o país mais ansioso, né? Como que é feita essa mensuração? Essa mensuração é da ordem mesmo da saúde pública em si e dentro da busca de hospitais, da rede de psiquiatria, dos CAPs. O Brasil ele é muito ansioso. Aonde que a gente começou a descobrir isso? Nas crises de ansiedade, na síndrome do pânico, nas pessoas que tinham, por exemplo, toque, que são hipocondríacas ou que têm TAG, transtorno de ansiedade generalizada, porque busca-se muito, por exemplo, acha que está com algum problema cardíaco de início, porque elevação dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, a pessoa pensa efetivamente que está sofrendo um infarto e, na verdade, ela está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Quando chega ao hospital e busca por atendimento de cardiologistas e é verificado que não tem nenhum problema, a causa está no emocional, começou-se a perceber o nível de ansiedade que o brasileiro está submetido. E aí, principalmente as mulheres, uma carga muito grande de trabalho, né? Tem que ser mulher, tem que ser dona de casa, dona da casa, tem que ser mãe, mas tem que estar magra, tem que estar bonita. Um padrão de exigência que o ser humano não consegue cumprir. É muita coisa.
Então, essa ansiedade de você não só estar trabalhando, como você está com a carga mental de planejamento desse trabalho, realmente exaure a pessoa das suas forças mentais. Agora, é curioso porque isso vai um pouco contra a nossa autoimagem como país, né? Que a gente tende a se achar que nós brasileiros somos tranquilos, somos, né, de boa, alegres, né, simpáticos. A gente não se pensa assim como tenso, ansioso. Isso é um pouco um conflito para a nossa própria autoimagem. Eu acho que muitas vezes a gente está ligado a construções de imagem. A gente vive num país tropical, o clima vai construindo esse perfil psicológico do brasileiro. Somos o país do carnaval, das festas, né? Estar na praia, no sol, é um país que chama a gente para a rua. Então, as máscaras sociais que a gente coloca para corresponder, muitas vezes, uma imagem, uma criação, uma identidade psicológica distorcida da realidade. Porque a gente também vive num país de muitas diferenças sociais, de muitos conflitos, né? E que atravessou agora um momento, aliás, todo mundo atravessou, mas como a gente tem esses desníveis da ordem do social, do acesso à informação, todo mundo ficou extremamente ansioso e todo mundo sofreu muito com os efeitos psicológicos dessa pandemia. Eu acho que, num primeiro momento, pensou-se muito em resguardar, e com toda razão, a saúde do corpo, para evitar a contaminação, né? Depois pensou-se muito na saúde financeira, porque muita gente foi à falência com essa pandemia, né? Depois começou uma preocupação, e com toda a justificativa, da saúde e da educação, principalmente dos nossos filhos, através da educação à distância, né, online, as aulas, porque as crianças estão absorvendo pouco conteúdo, né? E os professores estão ficando assoberbados com a demanda desumana de trabalho para dar conta de tudo isso. E acho que agora chegou o momento da gente pensar efetivamente na saúde psicológica, emocional, na saúde mental, porque chegou-se à conclusão, e eu já sinalizava isso logo no início da pandemia, que a nossa saúde, ela tem um caráter emocional muito forte. Quando você pensa em imunidade, em você manter a saúde do corpo, você pensa na saúde emocional, na saúde psicológica. Quando você está em baixa, você tem mais facilidade em ficar doente, gripado, aquela comida não cair muito bem, ou a bebida que você está habituado naquele momento não deixa você bem, porque você não está bem emocionalmente. Então chegou-se a essa conclusão. Então, cuidar da saúde mental agora é uma prioridade. A gente já atravessou aí muitas camadas e fases da pandemia e chegou o momento inevitável de cuidarmos, sim, da saúde mental. Agora, quando você fala, né, que a nossa cultura chama a gente para a rua, nesse momento em que as normas sanitárias dizem que a gente não deve ir para a rua e precisa ficar em casa, isso para nós, como brasileiros, é mais difícil do que, por exemplo, para um nórdico, que já tem uma cultura mais de ficar em casa durante o inverno, por exemplo. Para o brasileiro, é mais difícil esse tipo de instrução e de medida? Em todos os aspectos. Primeiro porque a gente tem uma natureza extremamente agradável, atraente aos olhos, e nós humanos, a gente se conecta muito à natureza para sentir-se bem, para ter de volta aquela sensação de harmonia e bem-estar. E aqui no Brasil, né, a gente tem uma faixa litorânea muito grande, a gente tem parques e florestas que são convidativas a isso. E outra questão, o social. Nós somos um ser de relação. Quando a gente está na relação com o outro, a gente se distrai um pouco da gente. Quantas vezes conversa de uma festa, numa reunião, a gente se atenta e quando se vê, está ali seduzida pela conversa do outro, escutando o problema do outro, dando opinião a respeito da vida alheia, quando convocada ou não, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Às vezes nem foi pedida a opinião e a pessoa está ali, mas se eu fosse você, faria isso. Sim, se você fosse aquela pessoa, mas você não é. Então você faz o que você faz porque você
é você e não ela. Mas tudo isso é muito sedutor. Você se envolve, né, numa condição do mundo externo e aí não entra tão em contato com você mesmo. E o brasileiro, ele é um povo muito extrovertido. Mesmo quem é mais tímido, às vezes é para fora, é extrovertido. O ser humano é um animal gregário, né, sociável, mas nós brasileiros, especialmente, a nossa sociabilidade, a gente tem essa coisa muito física de se pegar, de se abraçar, de se beijar. E principalmente nesse momento, né, de isolamento, as famílias, os idosos, muitas vezes estão há meses sem ver seus netos, sobrinhos, que têm medo de contaminar, né, os idosos da família. Como lidar com essa questão da saúde mental, da saúde física, de preservar? Eu sei que não tem uma resposta fácil, mas é importante pesar tudo na balança. Às vezes vale a pena correr um risco para dar um abraço num idoso que está solitário? Bom, a nossa cultura, gente, é um ser que está ali dentro da cultura. E a nossa cultura é muito do toque físico, né? E vamos combinar, quando a gente está carente, quando a gente está doente, um abraço, um amparo físico, parece que metade da nossa saúde se recupera nesse toque físico, né? É muito importante essa questão do toque na nossa condição humana. E aí quem sofreu muito foi quem estava nas pontas do ciclo vital, quer dizer, as crianças pequenas que estavam habituadas a receber esse carinho na condição de afeto físico, da troca, né, de carícias, e os idosos que já sofrem pelas perdas cognitivas, muitos estão desorientados nesse momento, sofrendo por outras questões, às vezes Alzheimer, o início de uma demência, ou mesmo uma doença orgânica, física, que deixa eles mais prostrados. Então, eles estavam habituados a receber. Eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é o uso da tecnologia, com videochamadas, porque não vale a pena o risco de expor essas duas vertentes opostas, né? Tanto as crianças quanto os idosos, por conta de um momento que vai passar, gente. A gente tem que ter isso em mente. Vai passar. Administrar esse tempo que nos gera ansiedade, porque não sabemos qual é o tempo que falta para tudo isso passar, a gente tem que ir gerando na gente outras saídas, outras oportunidades. Eu achei muito interessante aquela capa ou aquela separação que tinha de plástico, que as pessoas colocavam os braços para abraçar. Então, as videochamadas e essa proteção que permite o abraço quando realmente isso está sentindo, a pessoa está sentindo muita falta, adoecendo por conta disso, há sempre uma saída, aonde há vontade, há jeito. Então, as videochamadas e, de repente, essa proteção de plástico, né, para deixar o outro permeável, para que a gente não transfira, não leve nada, até mesmo uma gripe no idoso, uma simples gripe, que não seja o Covid, uma simples gripe, para eles pode ser algo fatal. Uma pessoa de mais idade com a pneumonia, por exemplo, pode ser fatal na condição deles. Então, tem alternativa, tem saída. Somos uma espécie brasileira extremamente criativa. E acho que muitas soluções são encontradas não só na inteligência, mas na criatividade do povo brasileiro, que a gente sempre fala que dá um jeitinho, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho. A gente vai encontrar outros meios, outros métodos para conseguir o amparo e o conforto, levar a nossa presença, mesmo que não seja física. Um telefonema, uma chamada de vídeo ou essa capa de proteção. Dá sim para fazer alguma coisa e viver um pouco melhor, dentro dos limites. Essa transformação, ressignificação do que é a definição da saúde mental ao longo dos tempos, né? Como a gente falou, desde os gregos, da Bíblia. No momento atual que a gente vive, das redes sociais, desse mundo digital, a saúde mental se tornou uma coisa quase ideal, perfeita e, ao mesmo tempo, um pouco inalcançável. As pessoas estão sempre procurando uma coisa que elas não vão conseguir alcançar, uma coisa idílica e perfeita?
Bom, primeiro que perfeição, essa palavra, perfeito, significa pronto, acabado. O ser humano é uma obra aberta. Então, nós não estamos prontos, nem perfeitos, nem acabados. Isso só acontecerá quando a finitude chegar. Também somos seres finitos. E é a saúde mental que vai nos blindar e nos direcionar o olhar, nos nortear para os excessos ou as faltas que falávamos anteriormente. Quando a gente vê, por exemplo, é muito mais até do universo feminino, essa questão do ideal de beleza, da gente se enquadrar a um padrão, nós somos muito miscigenados. Aqui tem gente de muitas culturas com ascendência europeia, africana, asiática. Então, a gente é muito misturado. Portanto, o padrão de beleza também é misturado, né? A gente querer corresponder a um ideal que está nos palcos digitais, photoshopado, completamente editado, não se sabe, na verdade, os bastidores de tudo aquilo. A gente tem que lidar com a nossa condição humana. Também essa ditadura da felicidade. Gente, nós estamos no ciclo vital, elaborando perdas, vivendo lutos. É difícil a gente viver essa vida sem ser frustrado. A frustração é uma coisa importantíssima. Quando a gente está educando os filhos, é de suma importância você dar limite. Isso significa dar amor. É de suma importância você frustrar esse pequeno ser para que ele vá ganhando resiliência, resistência. Eu acho que a vida nos exige muita coisa, mas se a gente tiver coragem e disciplina, já é o bastante. Então, saber administrar o tempo, saber ter gestão de pessoas. Pessoas são singulares e a gente é esse singular o tempo todo mergulhado a um plural, mas sabendo que somos únicos, não nos repetimos no outro. Então, não inveje a vida de ninguém, você não sabe o que está invejando. Não tente copiar ninguém, você está desperdiçando o maior poder que você tem, o poder de ser único, exclusivo, singular, você. Então viva do seu jeito, sabendo que você pode evoluir, você pode melhorar. É muito difícil a gente mudar completamente, nos transformarmos em uma outra pessoa, nem é saudável, né? Viver alter egos. Mas é muito importante a gente ter a consciência que nós podemos melhorar dentro daquilo que somos, sem querer corresponder a essas fantasias, essa rota de fuga, essa fantasia de olhar algo na vida virtual, digital, e achar que assim pode ser na vida real. Não, temos que ser nós, né? Aproveitar a nossa existência no mundo para sermos o que viemos ser, nós mesmos. Na Universidade de Yale, o Laboratório de Psicologia, eles têm uma clínica chamada Clínica da Felicidade. E um resultado interessante das pesquisas que eles têm descoberto, que uma forma da pessoa alcançar a felicidade é ela buscar a felicidade do outro, ao contrário do nosso instinto, né? A gente procurar se melhorar, a gente ajudando o outro, a gente consegue alcançar um bem-estar, uma saúde mental e uma felicidade melhor para nós mesmos. É isso? Com certeza. Isso é o quê? Compaixão, solidariedade, altruísmo. Quando você oferta algo de bom para o outro, quando você faz um pequeno favor, quando você é reconhecido pelo outro, a gente cresce na espera do olhar do outro. Nós somos espelho e reflexo o tempo todo nessa relação humana. Em psicanálise, a gente chama isso de afetos. O quanto eu te afeto, o quanto por você eu sou afetada. Então, que essas trocas, esses afetos, sejam produtivos e positivos. Quando a gente oferta algo nosso de bom, de um conteúdo interno bom para o outro, parece que sobra dentro da gente e se multiplica uma vontade de viver como se a nossa vida valesse a pena e tem valor, porque você está fazendo uma pequena diferença no mundo, está criando ali uma seleta confraria de amigos e criando para si e dando ao outro um sentimento de pertença e de importância. Vale a pena eu estar aqui, vale a pena eu viver essa vida, eu sou importante para alguém. Alguém olhou para mim com um olhar de muito obrigada. E isso é mágico na relação humana.
Leninha Wagner, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista sobre saúde mental já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você tiver alguma sugestão para a gente, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.